E o Superior Tribunal Militar vai decidir se os oficiais condenados na ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado vão perder as patentes e benefícios. Entre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Militar pediu a expulsão de todos os condenados por indignidade, ou seja, por conduta incompatível. A presidente do tribunal, Maria Elizabeth Rocha, prometeu celeridade no julgamento. Assim que os votos estiverem prontos, eu pautarei imediatamente o julgamento. Eu não pretendo procrastinar em momento algum, o julgamento de questões tão relevantes que estão sendo submetidas à apreciação dessa Corte. Bom, Marcília, inicia-se mais um capítulo aí, vamos ter que voltar a falar do suposto golpe agora no STM, Superior Tribunal Militar. Agora vão se abrir os prazos para os militares, então, apresentar suas respectivas defesas, que serão analisadas pela eminente ministra Maria Elizabeth Rocha, Marcília. Posso fazer uma pergunta para o Marcílio? Claro. Deve. Eu não sou misógino, não tem problema nenhum. As mulheres que fazem parte desse tribunal, que é militar, elas também são militares? Não necessariamente. Não necessariamente? E vão por indicação do presidente, do mesmo jeito que o STF. Aí não dá. Exatamente. Aí não dá. Como é que ela sabe do mundo militar? Pois é. Sabe do mundo Lula. Muito mais do que qualquer outra coisa. Eu até ia iniciar por aí. Nós temos no STM um STF... Aliás, essa ministra é um ministro do STF de saia. Porque é a mesma lógica. Então, o Lula indica, essa ministra já deu declarações de que ela é feminista, de que ela é woke, de que o identitarismo isso, o identitarismo aquilo. Então, é nesse lugar que ela entrou no Superior Tribunal Militar. É para fazer esse tipo de política de igualdade de gênero. Tudo isso foi dito quando ela entrou. Bom, essas são as pessoas que vão julgar o Bolsonaro. Então, só para a gente fazer o prolegômeno, como diziam antigamente, só para a gente dar a primeira pincelada. Aí, depois, a gente precisa entender o seguinte, o Bolsonaro não vai ser julgado de novo, não vai se analisar novamente a prova, não vai começar novamente a oitiva de nada nem de ninguém. O que o Tribunal Militar vai fazer? Vai pegar a coisa pronta do STF, tá? Vai pegar aquilo lá tudo prontinho, né? A marmita está ali e vai requentar e entender se aquilo que foi o julgamento dentro do STF é indecoroso com o ambiente militar ou não. Se for indecoroso, ele perde a patente e é expulso das forças militares. Portanto, a gente está diante de um tribunal militar que vai julgar ou vai analisar um julgamento político. Claramente a sua conclusão vai ser política. Se nós tivéssemos um julgamento jurídico, se o Bolsonaro tivesse tido a chance de ser julgado por um juiz imparcial, se tivesse a chance de ser julgado pela primeira instância, se o julgamento dele não fosse uma perseguição como foi, talvez o Tribunal Militar tivesse condições, se quisesse, ou se pudesse, ou se não tivesse com esses ministros também políticos, teria a chance de ter um desfecho diferente do STF, mas não vai ter. Porque eles vão pegar a comida pronta, requentar um julgamento político e decidir o que a gente sabe que já vai decidir. Mais humilhação em cima do Bolsonaro. Vão tirar a patente, muito provavelmente. Vão expulsar o Bolsonaro, muito provavelmente. Porque agora, humilhar o Jair Bolsonaro é uma forma de tentar atingir a candidatura do Flávio Bolsonaro, é uma tentativa de tentar atingir o clã Bolsonaro, é uma tentativa de desestabilizar a direita e conseguir impulsionar a candidatura da esquerda. Infelizmente, o STM vai fazer mais do mesmo que o STF já fez. Ana, deixa eu passar para você, mas antes, só para trazer um detalhe da composição do STM, que o Augusto, inclusive, perguntou, formado, então, por 15 ministros, 10 deles são militares, 3 da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica, e 5 ministros civis,
3 advogados com um notório saber jurídico e mais de 10 anos de atividade profissional e 2 escolhidos entre juízes, auditores e integrantes do Ministério Público da Justiça Militar. Essa, então, é a composição do STM, Ana, e a gente lembra que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também estarão incluídos aí nessa análise do STM o general Augusto Heleno, também Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e Almir Garnier. Paula, olha, é como o Augusto, achei espetacular a pergunta do Augusto, porque era exatamente a pergunta que eu tinha na cabeça. Nada contra uma mulher na presidência do Tribunal Militar, mas é militar, foi militar, serviu ao Exército, Aeronáutica, enfim, qual o procedimento para colocar uma mulher em um posto tão importante? E ela teve um discurso assim que ela pegou ali sentou na cadeira, né? Sentou-se na cadeira de presidente do Tribunal Militar. O discurso dela, como a gente costuma falar, foi o bingo feminista. E eu puxei aqui algumas frases, né? Durante a batuta dela, ela disse: "Sou feminista e me orgulho de ser mulher. E nós, mulheres, temos um sonho, o sonho da igualdade." Tem mais. "Peço licença poética a Milton Nascimento e Loborges para dizer, porque se chamavam mulheres, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem." Olha, eu envelheço, viu, Dona Maria? Mas tudo bem, vamos lá. Sobre desigualdade de gênero. Lamentavelmente, o Brasil é considerado, segundo o Índice Global de Disparidade de Gênero de 2024, um dos mais desiguais do mundo. Depois, sobre reflexão sobre igualdade real. Conviver em uma sociedade na qual sejam superadas todas as formas de discriminação e opressão é um ideal civilizatório. Costumo dizer que se a deusa Temis desvendasse os olhos, encontraria poucas de seu gênero no judiciário brasileiro. Ai, olha, o bingo é grande, mas tem mais, tá? Mas eu vou deixar só mais uma para vocês. O feminismo contemporâneo, o qual professo, desafia as velhas estruturas dogmáticas e faz prevalecer as experiências múltiplas e interseccionais do gênero feminino. Eu vou beber uma água, passo para vocês aí, porque depois disso aqui, meu Deus. Piotr, quer dizer que é ela e os demais colegas que vão decidir ali se generais 4 estrelas, como o Paulo Sérgio Nogueira, também o Walter Braga Neto, Augusto Heleno, são considerados indignos dos serviços prestados ao Brasil por anos? Então, mas ela, digamos, como o Marcília fez menção, né, demonstrando a tradição do Supremo Tribunal Federal, ela já manifestou a posição dela, porque quando lá atrás ela fez uma crítica, ela participou de uma cerimônia na Igreja da Sé, na Catedral aqui em São Paulo, que era uma homenagem ao Vladimir Herzog. E ela teve ali, ela falou em nome do tribunal, e teve uma objeção de um brigadeiro, eu vou já trazer o nome do brigadeiro aqui, que é um dos juízes do Superior Tribunal Militar, é um brigadeiro, deixa eu só me achar aqui o nome, o brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira, dizendo que, olha, independentemente do que ela havia dito, e ele não estava julgando o que ela havia dito, porque todo mundo tem a liberdade de dizer o que quiser, porque é um direito constitucional, por mais absurdo que possa ser, ele não estava julgando aquilo, mas que ela não poderia falar em nome do tribunal, porque ela estava dizendo que todo o tribunal concordava com o que ela estava dizendo. Pedido de desculpas. Pedido de desculpas. E a questão do Herzog, porque tem um determinado discurso dela, eu estou recuperando aqui, ela diz o seguinte, veja só, olha que coisa, ela começa a pedir desculpas nesse ato econômico em 2005, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União,
pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade do Brasil, entre os quais ela cita José Dirceu e José Genuíno. Não, essa gente não estava lutando pela liberdade, estavam lutando pela ditadura do proletariado, é esse o nome que eles davam. Que não existe ditadura do proletariado, existe a ditadura do politburo, ou seja, daquela elite que vai lá e toma o poder e oprime todos os outros. Basta ver o que foi a União Soviética, o que é a Coreia do Norte, Cuba e por aí vai. Então, em que pese o fato de ela ter citado Vladimir Herzog e tudo mais, mas ela cita na mesma linha José Dirceu e José Genuíno. Aí, este brigadeiro foi lá e disse assim, olha, a senhora pode falar o que a senhora quiser, mas não em nome do tribunal. Por quê? Um presidente de tribunal só fala em nome do tribunal quando, obviamente, votado e por maioria todos aqueles decidem que ela pode falar determinada coisa. E não houve essa autorização da maioria do Tribunal Militar. Esta é a senhora que vai julgar agora os militares aí condenados pelo Supremo Tribunal Federal, num tribunal de exceção, porque eles não deveriam ter sido julgados no Supremo Tribunal Federal. De crimes que, convenhamos, nem aconteceram. Olha, de 1978, 79 para cá, houve um trabalho feito pelos próprios militares para que as Forças Armadas ficassem fora da política, para que fosse imobilizado, que fosse desativado o chamado Partido Verde, que influenciou a política brasileira ao longo do século passado inteiro, né? Desde o tempo dos tenentes, nos anos 1920. E eu acho saudável isso. Acho que os militares, eles próprios, concluíram que esse era o caminho certo. Os militares não deviam interferir tanto em política, não deixar esse assunto para os políticos, como determina a Constituição, e eles cuidarem de outras coisas. Só que agora exageraram. Sim. E eu estou sabendo que é coisa já da Constituição feita quando os militares estavam em baixa. Uhum. Os militares estão sendo tratados de maneira humilhante. Eu tenho informações de que o Augusto Heleno está vivendo dificuldades, né, junto com a mulher ali, porque negam a ele o mínimo que ele pede. Os militares obedecem a certas regras. Quando eles são presos por alguém com uma determinada graduação, determinada patente. Então, agora Sempre pro posto mais estão alto. humilhando, quer dizer, isso aí não faz parte de código nenhum. Tá? Você não tem um agravante aí que justifique humilhação. Não existe. E todos estão sendo humilhados, estão fazendo com eles o que não se faz com militares, e eles aproveitam qualquer semelhança para incluir entre os maltratados o ex-presidente Bolsonaro. Ele é duplamente humilhado como presidente e como, não é tratado com respeito, e como ex-militar. Agora, vem uma mulher que não sabe a diferença entre o gatilho e o tambor de um revólver para dar palpite sobre coisas assim, já é demais. Já é demais. Tá? Faz de conta que você está lidando com um país normal e que esse tribunal militar precisa decidir sobre coisas ligadas à guerra. Por exemplo, o que ela entende? Isso. O que ela sabe? O que ela sabe? Ela vai julgar um soldado para saber se foi desertor ou estava tentando fugir por um caminho melhor e tal. O que ela entende? Sabe, essa história de que, em nome da igualdade, tal, você cometeu um absurdo desses, só cria constrangimentos e situações lastimáveis para qualquer brasileiro com bom senso que não existiriam se você acabasse com essa frescura que resulta nisso aí. Isso é um ato arbitrário dela. Ela age como uma mulher que gosta de arbitrariedade em nome da liberdade obtida, né, com a queda do regime militar. Augusto, você citou... Augusto. Diga, Ana. Vamos ver se você concorda comigo, Paula. Esse constrangimento, Augusto, ele é maior ainda para nós mulheres. Mulheres honestas, que trabalham, que acreditam na meritocracia, que acreditam no estudo, que não gostam
de cotas. Esse constrangimento, ele é maior ainda para nós, Augusto. Nós não precisamos de cotas, nós não precisamos de esmolas. Nós podemos chegar em qualquer lugar por mérito próprio. Então, esse tipo de mulher que chega num posto como esse, simplesmente por ser mulher e para tapar um buraco ali de uma suposta misoginia, eu dispenso assim com vontade. Não me representa e jamais vai me representar.